Muito bom dia, você que está vendo o reprise dessa live, seja bem-vindo. Essa live é uma live de indignação e eu quero falar algumas coisas sobre tudo que eu já ouvi, tudo que eu já pensei sobre parar de fazer essas lives aqui. A gente vai falar sobre perseverança, beleza? Então, já convida alguém aí, ó. Se você está vendo o reprise, manda um aviãozinho para alguém. Eu estou fazendo aqui agora, ó, vou mandar para 3 pessoas aqui e você pode mandar também para outras 3 pessoas agora, para que a gente possa estar compartilhando essa vivência juntos, valeu? Seja bem-vindo, Charles, seja bem-vindo, Juan, como é que vocês estão, cara? Tudo bem? Manda para mais alguém aí, compartilha essa live com mais 2, 3 pessoas, que eu acredito que vai fazer muito sentido para você. Hoje a gente vai falar sobre perseverança, perseverar. Esse é o meu convite para você, cara, persevere. Persevere nos tempos difíceis e nos tempos fáceis. Persevere até que você veja aquilo se concretizando. Fechou? Então manda para mais alguém aí. Muito bem-vindo, Charles, Emily, Juan. Sejam bem-vindos, tenham um ótimo dia. Vamos lá, vamos esperar mais uma galerinha entrar aí. Compartilhe com mais 2 pessoas. Se você está vendo essa live no YouTube ou em outra rede social, eu peço que você deixe um like aqui, compartilha, comenta o que você quer ver por aqui. Essa é uma das lives mais indignantes que eu já fiz e eu acredito que vai ser muito fundamental para você, beleza? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre perseverança. Essa é a nossa live número 10, ou seja, nós estamos chegando à marca da 10ª live agora. E hoje, quando eu estava pensando o que falar e o que transbordar aqui nessa live, a única palavra que veio na minha cabeça foi perseverança. Perseverança porque eu já ouvi muitas coisas e eu quero te explicar talvez algumas das coisas que me fizeram parar de fazer essa live. Ó, o Arthur Bessoni entrou aí, sejam bem-vindos. Algumas coisas que me fizeram parar de fazer essa live foi, primeiro, eu mesmo, a minha cabeça. O tempo inteiro eu ficava tentando me sabotar para não perseverar nessas lives. Então eu ficava pensando, cara, hoje eu não vou fazer. Ah não, essa semana eu tô cansado, não vou fazer. Ou, nossa, hoje eu tô sem um tema extraordinário, não vou fazer. Enfim, a primeira coisa que me atrapalha e me atrapalhou em muitos momentos para querer parar com essas lives foi eu mesmo. Aquilo que eu queria parar de fazer, aquilo que eu queria abandonar no meio do caminho. E a primeira coisa que eu aprendo com a perseverança é, cara, o maior vilão da perseverança somos nós. Eu não sei você, mas o seu maior vilão quando se trata em perseverar em algo é você mesmo. É você mesmo que se sabota naquilo que você precisa viver. Então, o primeiro convite que eu tenho para você hoje é: pare de culpar a sua falta de perseverança nos outros ou nos ambientes externos. Comece a receber, comece a compreender que a falta de perseverança, o maior inimigo é você mesmo. O maior inimigo é você mesmo que está se sabotando de ser perseverante naquilo que o Senhor te chamou para viver, naquilo que você precisa viver, naquilo que você está se desafiando a viver. O primeiro inimigo somos nós mesmos. Nós mesmos que nos forçamos o tempo inteiro a não perseverar. Entenda, a sua vida, o seu corpo não quer perseverar. Ele quer descansar o máximo que puder. Então a primeira chave que eu entendi foi, cara, eu sou o meu maior inimigo em relação a perseverar em perseverança. Eu sou o meu maior inimigo quando se trata de perseverar naquilo que o Senhor me chamou. E o segundo ponto que eu aprendi foi sobre as pessoas externas. Ó, seja bem-vindo, Adriele. Tudo bem? Como você tá? O segundo ponto é sobre as pessoas. Quando eu comecei a fazer essas lives, eu ouvi algumas coisas. E aí entra um pouco da minha indignação nessa manhã. Quando eu comecei a fazer as lives, eu ouvi que eram rasas demais. Biblicamente, essas lives eram rasas demais. E depois, quando eu continuei fazendo, da mesma pessoa, eu ouvi dizendo que estava se tornando motivacional demais.
E o mais legal é que essa pessoa nem está nas lives. Essa pessoa nem assiste as lives. Mas uma coisa me chamou a atenção quando eu li essas mensagens rotineiras dessa mesma pessoa. Que quando nós desejamos perseverar, a gente vai ouvir muita coisa desse tipo. Porque essas pessoas não estão alinhadas com o destino, com o propósito daquilo que você começou. Então eu fiquei pensando, cara, a mesma pessoa que um dia disse que estava sendo raso demais, quando avançou disse que estava sendo motivacional demais. E assim, eu vou ser sincero com você, as pessoas vão continuar adicionando rótulos àquilo que você está vivendo. As pessoas vão continuar adicionando rótulos à sua perseverança, àquilo que você está perseverando. Mas o convite dessa live hoje é para que você continue construindo. Ó, a Linda entrou aí agora, seja bem-vindo, amor. Continue construindo. Continue construindo independente do que as pessoas vão dizer. Continue construindo. Sabe por quê? Porque as mesmas pessoas que disseram que estava sendo raso, que estava sendo motivacional demais, são as pessoas que vão continuar vendo a perseverança e os frutos daquilo que está sendo semeado. Persevere. Persevere mesmo que você seja o seu maior inimigo, esteja te sabotando o tempo inteiro. E persevere mesmo que as pessoas continuem adicionando rótulos à sua perseverança. Como eu falei, essa live vai ser uma live de indignação. Porque chegar até a 10ª live foi um desafio. Tiveram dias que não tivemos lives que não foram tão completas quanto eu desejava. Mas nós estamos chegando à 10ª live. Isso é um pequeno fruto de perseverança. E o meu convite é para que você ultrapasse a barreira da perseverança. Estabeleça metas, e quando eu digo não são metas, não metas no sentido comum da palavra meta, mas estabeleça alvos para que você ultrapasse a barreira da perseverança. Então, para mim, ultrapassar a live número 10 é poder ultrapassar uma pequena barreira de perseverança. Até aqui ultrapassamos. Ainda tem muito mais, mas até aqui ultrapassamos. Então, o primeiro ponto, como eu falei, quando o assunto é perseverança, você é o seu maior inimigo. O seu corpo só quer hibernar. Ele quer estar em estado de hibernação. Isso é um fato. A sua vida quer estar em um estado de hibernação. Ela não quer viver. Ela só quer ter energia confortável e energia para gastar. Ela só quer acumular energia para um momento de urgência ela te salvar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é persevere mesmo diante dos rótulos. Mesmo quando você estiver construindo, as pessoas vão continuar colocando rótulos sobre aquilo que você está construindo. E o chamado é persevere. Persevere nisso. O terceiro é ultrapasse as barreiras da perseverança. Ou seja, estabeleça alvos e com esses alvos você vai conseguir dizer, cara, eu estou perseverando. Um exemplo disso para mim, essa live número 10 é um ultrapassar de perseverança. Nós vamos chegar à live 200, 300, serão muitas ainda. Mas para mim, chegar até a live número 10 é dizer, estamos perseverando. Quarto ponto, cara, você vai pensar em parar no meio do caminho. Você vai pensar em parar. Eu já falei sobre isso um dia. E a gente sempre está pensando em parar. Ó, a Samantha entrou também. Seja bem-vindo, Sá. M. Fernandes entrou também. Compartilha essa live, ó. Eu te convido, toca nesse aviãozinho aqui, envia para mais 3 pessoas. As 3 pessoas que aparecerem aqui, você envia essa live, fechou? Você vai ver que vai entrar uma galera aí, essa galera vai estar vindo do seu perfil. Então, quarto ponto você vai pensar em desistir. É um fato. Hoje eu não ia fazer live. Não ia. Porque pra mim eu tava cansado demais, ou pra mim tava sem sentido talvez fazer uma live hoje. Mas a perseverança me alcançou, e junto com a perseverança me alcançou um tema para que a gente possa conversar aqui, me alcançou uma estrutura de conteúdo para que eu pudesse lançar hoje, nessa manhã. Então, você vai pensar em desistir também. Esse é um ponto muito importante. E assim, eu queria te lembrar na palavra homens que perseveraram mesmo em meio
ao caos do momento e mesmo em meio às dificuldades daquilo que ele estava passando. E eu queria citar Noé para você. Talvez você até estava lembrando de Noé enquanto eu estava falando aqui. E eu acredito que o Espírito tem esse talento de conectar aquilo que a gente está pensando. Talvez você até estava pensando em Noé enquanto a gente estava conversando. E eu preciso te dizer que Noé é um exemplo de perseverança. Noé viveu tudo aquilo que a gente está falando aqui nessa live. Mas o grande diferencial de Noé foi ter perseverado em meio a uma palavra que ninguém nunca tinha vivido. E esse é um ponto fundamental. Esse é o ponto que eu queria chegar nessa live. Noé perseverou com base naquilo que ele ouviu do Senhor e que ninguém tinha vivido na sua realidade. Mas ele perseverou. Ele perseverou porque ele confiou naquilo que ele ouviu, na origem de onde veio a palavra. Então, a base da perseverança é nós confiarmos. O pessoal está entrando, a Jaque Laços, a Bruna, Mona Lisa, sejam bem-vindos, tudo bem? Compartilha com mais alguém, comenta aqui, dá um like nessa live para que mais pessoas possam ver. A gente está falando sobre perseverança hoje. E eu estou citando aqui a vida de Noé. Porque Noé foi um homem perseverante em meio ao seu tempo, a tudo aquilo que ele estava vivendo. E o meu convite para a gente nessa live é, cara, como anda a nossa perseverança? Como anda a nossa perseverança no dia a dia, naquilo que o Senhor nos chamou para viver? Persevere. Noé foi perseverante do início ao fim. E eu queria te dar algumas características da perseverança. A primeira característica da perseverança é a origem. De onde vem aquilo que você está vivendo? Isso vai te dar perseverança. Uma das características da perseverança de Noé foi a origem da palavra. Então, quando você tem uma consciência de origem, de onde vem a palavra, perseverar é natural. Então, não existe perseverança sem origem. Por isso que pessoas que não têm um sentido de origem, ou seja, de onde eu venho, por que eu faço aquilo que eu faço, qual a origem para que eu faça aquilo que eu faço, essa pessoa não consegue perseverar. Por isso, quando você inicia projetos, e eu estou falando isso sobre mim também, quando você inicia projetos sem perseverança, quando você inicia projetos sem perseverança, na maioria das vezes ele está ligado à falta de origem. Você iniciou sem ter uma origem, de onde veio aquilo, para que você pudesse começar. Entende? Segundo ponto é direção. A perseverança precisa de direção. Então a direção é a instrução, é o passo a passo daquilo que você precisa viver. Noé tinha uma estrutura a ser construída. Noé tinha um mapa do que ele precisava construir. Então ele tinha direção. Porque quando você não tem direção, o dia que bater o desânimo, vai faltar perseverança. Entende? Anota isso aí, cara. Se você não tem direção, o dia que bater o desânimo, você não vai ser perseverante. Por quê? Porque você não vai ter ferramentas que te ajudem a perseverar. Então, quando nós temos direção, nós temos uma instrução, nós temos um mapa, nós temos um manual daquilo que nós estamos construindo, vivendo, fazendo. Seja no seu emprego, na sua escola, no seu empreendimento, na sua igreja, na sua liderança, na sua família. Se você não tem origem e direção, você não vai perseverar. Sabe por que muita gente acaba com a família e decide, sei lá, cara, separar e abandonar a sua casa? Porque ele não tem um senso de origem e direção da sua casa. Ele não sabe por que ele se casou, ele não sabe a origem da família que ele formou, o porquê essa família foi formada, e ele não tem direção, ele não tem apontamento para essa família. Por isso ele desiste. Sem origem, direção, e agora a terceira palavra, propósito. Sem origem, direção e propósito, não tem perseverança, tem desistência. Sem origem, direção e propósito, nós vamos desistir das palavras que a gente recebeu, a gente vai desistir da nossa família, a gente vai desistir, cara, de verdade, de tudo que você está inserido. Só porque você não tem origem de onde nasceu aquilo que você está vivendo. Você não tem direção do porquê você está fazendo aquilo. E você não tem propósito de para onde vocês estão indo. Quando nos falta essas três coisas, nós desistimos. Não teremos perseverança naquilo que a gente precisa viver. Então o tema dessa live é perseverança.
E o meu convite para você nessa live é, cara, identifique de verdade. Essa é uma das lives mais didáticas que eu já fiz, de estruturar de fato tópicos, porque eu quero te ajudar, porque eu estou sendo ajudado, estou aprendendo a viver isso. Então, a perseverança, ela é fruto de origem, direção e propósito. Quando nós temos essas três coisas, fica muito mais simples nós termos perseverança em tudo que nós fazemos. E eu não quero que você resuma perseverança somente a uma fé imaginária, mas eu quero que você defina perseverança em uma fé prática, de vida, de vivência, de relacionamento. Esse é o convite dessa manhã. Nós precisamos perseverar. Não podemos mais desistir no meio do caminho das coisas que nós começamos a fazer. Isso é um apelo de um cara que muitas vezes desistiu de muitas coisas que poderiam avançar. E uma das coisas que mais me ensinou sobre perseverança foi o casamento. Que eu aprendi que agora é para a vida toda. Agora é para a vida toda e não tem a opção da desistência, mas tem o desafio da perseverança. Talvez você ainda está desistindo de muita coisa, que você coloca a opção da desistência. Você adiciona um botão lá, ó, tem uma opção desistir. E a família me ensinou que não tem a opção desistir, tem a opção perseverar. Então, quando a coisa está difícil, você cria um botão da desistência. Mas pessoas de verdade que compreenderam origem, destino e propósito, quando as coisas estão difíceis, ela cria outro botão, ela cria o botão da perseverança. Você está criando o botão da desistência para sua família, para o seu trabalho, para seus relacionamentos na igreja, para os desafios da vida. Você está criando o botão desistência. E essa manhã você vai apagar esse botão, você vai começar a apertar o botão da perseverança. Tá difícil? Cara, continua perseverando. Mesmo que você esteja construindo uma coisa que na nossa geração ainda não foi visto, mas o Senhor te chamou para viver aquilo. Persevere. Persevere nisso. Beleza? Esse é o meu convite para que você persevere. Como eu falei, essa live é uma live de indignação. Porque quando eu comecei a fazer as lives, eu ouvi muitas coisas. E mesmo que não tivesse ouvido, sabia que algumas pessoas estavam falando sobre ser raso demais, motivacional demais, sobre tudo já falaram, até sobre qualidade talvez já tenham falado. Mas estar aqui na 10ª live é perseverança. Estar aqui na 50ª live vai ser perseverança. Porque nós sabemos a origem, nós sabemos a direção e nós sabemos o propósito. A origem do porquê estamos aqui, 7:10, a direção do porquê fazemos isso, 7:10, e o propósito do para quem fazemos isso, às 7:10. Começa a fazer essa pergunta, identificar esses 3 pontos para aquilo que você está pensando em desistir hoje. Talvez você acordou ou está finalizando o seu dia pensando, cara, eu vou desistir disso hoje. Identifica a origem, direção e propósito. Talvez você não vai desistir disso hoje ainda. Da sua família, da sua casa, daquilo que você precisa viver. Valeu? Fica com Deus, você é abençoado, viva como alguém abençoador, tenha um ótimo dia, seja bênção para mais pessoas durante esse dia, seja alguém que vai, carregar a bênção do Senhor hoje. Vai ter pessoas no seu caminho, na sua vida, e que a sua vida digna da vocação que você recebeu possa influenciar essas pessoas hoje. Valeu? Essa live vai ficar salva. E aí, Bru, amém, Deus abençoe. Valeu, Bru, saudade de você. Jaque Laços, a Lari entrou. Seja muito bem-vindo. A gente já está saindo, mas essa live vai ficar salva. Você pode entrar aqui de novo. Tira um print aí, vamos tirar um print. Deixa eu tirar um print aqui, você tira um também e fala que você estava na live hoje, Aí, valeu. Um grande abraço, essa live vai ficar salva, você pode compartilhar com mais alguém, marcar essa pessoa. Eu acredito que é uma live que pode ajudar muitas pessoas que estão pensando a desistir hoje. Você pode ajudar essa pessoa a ser perseverante. Valeu? Grande abraço, fica com Deus, tamo junto.